Sejam bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, educadoras e estamos aqui fazendo o podcast Educação pelas nossas crianças e adolescentes, para vocês que são pais, tios, avós, educadores também, responsáveis, pela educação de alguém. Sejam bem-vindos ao 5º episódio da 2ª temporada do podcast Educação e hoje nós falaremos sobre conexão em família. Nós já pincelamos muito sobre esse assunto ao longo de vários episódios, né? Da importância de criarmos essa conexão, de memórias afetivas, mas agora nós decidimos trazer esse tema, né, para falar de um assunto que surgiu, né, até de uma pesquisa e que o pessoal tem falado dessa conexão dos 9 minutos. Eu confesso que foi a primeira vez que eu vi sobre os 9 minutos. Eu já tinha visto sobre os 3 minutos, né, que estão, no caso, ele fala de alguns momentos primordiais ao longo do dia em que é importante que você estabeleça uma conexão com seu filho, com a sua filha. E conexão, para mim, tem muito a ver com olho no olho. É que quando a gente olha no olho, às vezes você não precisa nem falar nada, você não precisa dizer nada, mas só de olhar verdadeiramente no olho da criança, ela compreende que ela é vista, que ela está sendo vista, que ela está sendo cuidada. Então, gente, é uma pequena coisa que às vezes a gente se esquece. A gente se esquece na correria, a gente se esquece de verdadeiramente olhar no olho da criança, fixar ali alguns segundos o olhar no olho, para que a gente realmente estabeleça essa conexão, que é incrível. Quem nunca experimentou, eu tenho uma dica: experimente. Experimente fazer isso, o quanto é realmente incrível como que essa conexão se estabelece. Então, essa regra dos 9 minutos que eu vi esse tempo, que a gente viu, é 3 minutos, os primeiros 3 minutos quando a criança acorda, os primeiros 3 minutos quando ela chega da escola ou quando você busca seu filho na escola, que é aquele momento de porta de escola, de entrar no carro e tal, e os últimos 3 minutos antes dela dormir. Então, nessa teoria, nessa pesquisa, seriam esses momentos, né, que eles definiram como primordiais ao longo da rotina da criança. Eu achei legal quando você fala sobre o olhar, porque o olhar ele é capaz de levar a gente para dentro de um abraço, ainda que ele não exista fisicamente, né? Então, ele tem a capacidade de nos acolher, de nos passar segurança, de nos trazer conforto, né? De nos sentirmos pertencentes, né, e seguros. Então, isso é muito especial. E a gente tem se perdido muito, não só entre os nossos filhos, né, mas até nas relações conjugais, nas relações enquanto adultos, né, entre pais e filhos, mas já adultos também, nessa falta desse olhar. E quando alguém olha para a gente desse jeito, a gente se sente visto de uma maneira tão forte, especial, então vale muito a pena quem não faz isso realmente fazer. E essa pesquisa, essa tese, é do Dr. Jack Panksepp, que é conhecido como pai da neurociência afetiva. E essa tese aí dos 9 minutos seria o tempo, né, fundamental para que os pais exerçam maior influência sobre os filhos. Então, ele fala sobre isso, entendendo que interações diárias mais afetivas, né, e mais significativas gerariam adultos mais saudáveis e enquanto membros de uma sociedade, mais felizes e realizados. Então, o quanto essa conexão desde criança gera, né, segundo a pesquisa, adultos, membros de uma comunidade mais felizes, mais realizados e mais produtivos. E Então, mais assim, autoconfiantes. exatamente, a conexão entre, e aí ele ainda fala, né,
não só pai, mãe, mas aquele ente querido, né? Não é à toa que tem estudos que falam sobre os avós, né? A importância dos primos, dos tios, mas é você ter uma relação significativa, afetiva com um ente querido que vai te trazer tudo isso que nós falamos, né? Essas sensações boas, porque o que ele traz é que quanto maior o tempo que nós, seres humanos, estamos, digamos, imersos em emoções positivas, mais conexões nós fazemos, mais nos desenvolvemos, né, de forma saudável, em todos os aspectos, cognitivo, emocional, afetivo. Então, de fato, a conexão, ela gera um impacto muito grande na nossa vida, né? E a gente sabe, enquanto pais, mães, profissionais, que o dia a dia parece estar cada vez mais corrido. E que entregar o tal do tempo de qualidade com as nossas crianças é muito desafiador, porque parece que o tempo inteiro a gente está fazendo o que tem que ser feito na correria para dar conta de tudo. Mas quando chega um estudo assim, parece até que acende uma luzinha, porque é sobre a gente dedicar que seja esses 9 minutos no dia com atenção plena para as nossas crianças, de forma significativa e entregue, né? Eu sou muito... Para mim, essa questão do tempo de qualidade ainda é meio polêmico, sabe? Então, assim, não sei se eu gosto muito disso, porque eu acho que precisa do tempo, assim, não só tempo de qualidade, mas eu acho que precisa de tempo mesmo com as crianças. Mas resumir isso a 9 minutos já pode ser tão significativo na vida de alguém. E sabe assim, tirar toda aquela possibilidade de desculpinha, que nós adultos temos muito repertório para inventar desculpinha. E isso vindo de uma pesquisa auxilia muito a gente a pensar assim, ó, você tem 9 minutos para os seus filhos. Você com certeza tem. Então você pode sim, né, criar relações significativas e gerar nesses 9 minutos a conexão a começar de hoje. E a Então, assim, gente, são momentos, né, curiosos, se a gente for olhar, né? Porque não é por acaso que eles falaram, né, da criança ao acordar, né? É o momento que ela abre o olho, é o primeiro contato que ela tem no dia, como se diz, é aquela bomba de energia, de vitalidade, que ela vai aguentar ali o período da manhã, muitas que estudam de manhã. Então, é essa injeção de ânimo para a criança ao longo desse período. Então, são apenas 3 minutos. Né? Não é meia hora, não é uma hora. Então, a gente consegue 3 minutinhos ali, por mais que a gente acorde atrasado, é uma correria, até que veste roupa, dá café, arruma café da manhã, leva menino na escola, mas a gente pensar em tirar do automatismo e pensar, não, eu vou focar, eu vou dar um bom dia, eu vou dar um abraço, vou olhar olho no olho, falar bom dia, filho, você tem um excelente dia, né? Então, esse momento dos 3 minutos. E aí, depois vem o momento da escola. Né, gente? A gente sabe que muitas vezes a gente chega para buscar a criança na escola, ela está estressada, ela está nervosa ou ela está extremamente agitada. Às vezes ela estava num dia maravilhoso e ela veio para o carro extremamente agitada, com um monte de coisa para contar. Mas tem dia que ela vem para o carro frustrada, porque o melhor amigo contrariou ela, porque aconteceu alguma coisa que não agradou na escola, porque o amigo deu um pirulito para o colega e não deu para ele. Então, assim, tem essa frustração. Então, a gente acolher esse momento. Fala, filho, agora passou o momento da escola, você veio para um ambiente seguro, né? Tá tudo bem. Então, mais um momento de conexão. E aí, antes de dormir, gente, para que a criança, ao dormir no processo do sono, em que ela vai esquecer o nosso processo do cérebro, né? Quando a gente dorme, a gente esquece muitas memórias recentes, porque é normal, senão o nosso processador aqui vai pifar, não vai conseguir armazenar tanta coisa. Então é normal que quando a gente dorme, a gente esquece algumas questões, mas essa conexão antes de dormir, ela vai ficar gravada. Ela vai ficar gravada claramente? Não, ela vai virar uma memória afetiva.
É aquela memória afetiva que é estabelecida ali antes da criança adormecer. Então, às vezes, eu vejo pais e mães que trabalham até muito tarde e preferem chegar em casa e a criança já está dormindo. Ah, não, eu prefiro chegar e ele já está dormindo, porque eu chegar eu não vou ter tempo para ele. Se eu chego, ele já está na hora de dormir, eu não vou ter tempo e tudo mais, e eu estou cansado. Então, gente, se esforça para chegar um pouquinho mais cedo, para ter 3 minutos com seu filho, que seja para dar uma boa noite, para rezar, se for da crença da família, fazer uma oração antes de dormir, né? Uma conversinha rápida ali, para que a gente se esforce nesses momentos dos 3 minutos antes de dormir, né? Não é muito, como a Emily falou. Então, facilita um pouco a nossa vida, né? Facilita um pouco. E assim, faz toda a diferença. Eu vou dizer que o momento de acordar para mim sempre foi estressante, porque acabava que eu dormia mais tarde que as crianças e acordava com preguiça, acordava cansada. E aí as crianças também estavam com preguiça, estavam cansadas, e aí já começava aquela gritaria, sabe? Você chamar 10 vezes para o menino levantar da cama e o menino não levantava, aí você já começa a se estressar, já fica com raiva, já acha que vai se atrasar. E aquilo vira assim, ó, todo mundo no carro estressado, o dia já começa ruim, até você sair daquele movimento. E aí, depois que eu vi essa pesquisa, eu falei assim, gente, eu não vou me estressar desse jeito, não vale a pena. E assim, eu mudei completamente a forma de agir com eles, e isso mudou assim, radicalmente, porque aí agora, antes eu ficava assim, bom dia, tentava, né? O primeiro bom dia era bonzinho. Bom dia. Aí depois 5 minutos, vamos acordar, mamãe já chamou. Aí daqui 5 minutos, a mãe já tá estressada, assim, sai dessa cama, menino, vamos lá, né? Já chamei 10 vezes. E hoje eu chamo eles, acordo eles na cama, eu vou lá, dou um cheirinho, faço um carinho, dou um bom dia. Tem dia que rola um bom dia amoroso, com abraço, tem dia que faz né? Parece uns gatos ariscos, assim. Mas é a nossa, digamos assim, parte da gente, né? Eu peço, faço um carinho, falo bom dia, vamos acordar. Vocês querem comer, vocês vão querer tomar café da manhã? Com o quê? Então, assim, parte de mim, isso. E melhorou demais. E quando a gente vai buscar na escola, nossa, principalmente o Telzinho, quando eu vejo os olhinhos dele vindo assim, ó, com aquela alegria, como quem tem assim, mãe, eu tenho tanta coisa para te contar. E realmente são 3 minutos que, né, às vezes são 5, às vezes são 10, mas que ele quer contar tudo que ele viveu, porque ele sente que ele tem um lugar para voltar, né? Esse Sim. lugar de escuta, esse lugar de compartilhar as coisas legais. E a gente já fez um episódio também sobre leitura à noite, sobre hábitos, que eu acho que tem muito a ver com esses 3 minutos antes de dormir, né? Com esse momento, que às vezes é uma leiturinha rápida, às vezes é uma prece, às vezes, né, a família tem possibilidade desses 3 minutos virarem 10, 30 ou até mais, mas que é justamente essa conexão em horas tão importantes para eles, tão significativas e que realmente geram um impacto muito grande. Então, eu também recomendo a quem ainda não viu sobre isso, a experimentar. Experimentar esses 9 minutos, momentos diferentes e significativos que tem que partir da gente, né? A gente não vai apresentar para as crianças os 9 minutos, a gente é que tem que fazer alguma coisa diferente. Exatamente. E essa conexão, ela começa na infância, né? Porque depois que ela chega na adolescência, a gente perde um pouquinho essa conexão. E se a gente deixa quieto, se a gente vai levando, é normal. O adolescente ele tem essa característica de se afastar um pouco. Mas a gente tem já pesquisas que essa conexão, gente, ela é tão benéfica no desenvolvimento do adolescente, do adulto, que vale a pena a gente estabelecer desde cedo essa conexão, porque ela evita também o uso de droga, ela melhora a saúde mental do adolescente, que é um grande desafio que a gente tem enfrentado nessa nova geração, né? A saúde mental do adulto, do adolescente, da criança. Então, conexões fortes com a família, ela melhora a autoestima,
ela melhora a autoaceitação, ela evita distúrbios, né, dificuldades com a saúde mental, em vários aspectos. Eu estava vendo uma discussão, um bate-papo sobre até a questão dos eletrônicos, que hoje em dia, gente, eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, né, na criação dos filhos. E estava falando que muitas vezes o problema não é o eletrônico em si, é a falta de conexão. Então, se existe o eletrônico, ok, porque a gente sabe que hoje em dia, quanto mais você adiar que o seu filho utilize, melhor, mas vai chegar uma hora em que ele vai usar. Né? Vai chegar uma hora que ele vai ter um celular, que ele vai ter um tablet, né? Que ele vai entrar nesse mundo digital, digamos assim. Mas a gente não pode deixar que isso tome o lugar da conexão. Então, por mais uma vez a gente falou, no episódio anterior a gente falou sobre conexão nas refeições em família, do uso, evitar os eletrônicos, e em vários momentos. Então, nesse momento do carro, que você buscou seus filhos na escola, e que eles estão ali naquele momento de contar como foi o dia, como foi com a escola, então a gente evitar esse uso de eletrônico. Se a criança entra no carro e a mãe ou o pai já está no celular, mandando mensagem, e qual é a conexão que você vai estabelecer com seus filhos nesse momento? Né? No momento de dormir, muitas vezes, você vai lá colocar a criança para dormir, mas você não está presente naquele momento. Você não está. Você está ouvindo uma reunião no fone, você está respondendo alguém de mensagem. Então, é realmente estar presente, né? E incentivá-los nesse momento. Então, deixar um pouquinho, gente, a conexão. Quando a gente fala de conexão, é de conexão de ser humano com ser humano. Então, vamos deixar a conexão Wi-Fi, a conexão com a internet, a conexão com o mundo digital de lado, porque realmente não combina. A gente não consegue estabelecer, quando a gente quer focar em uma conexão, a conexão com seres de pessoa para pessoa, ali no presencial, em casa, claro que eu compreendo que a gente consegue ter conexão à distância, como nós estamos tendo aqui. A gente está gravando um podcast, eu me sinto conectada com a Emily, eu olho aqui no olho dela, eu falo olhando para ela, eu estou conectada, mesmo que à distância. Né? Existe essa conexão, mas quando a gente fala de conexão em casa, com os filhos, nesses momentos primordiais, que a gente tem que deixar um pouquinho de lado essa conexão com o mundo lá fora, essa conexão com a internet e nos conectarmos verdadeiramente. Por isso que eu falei lá no começo do olho no olho, que eu acho que é uma conexão simples, que às vezes você não sabe nem o que falar, você não tem nada para falar. Então só conecta. Liga, conecta o olho com o olho, que a gente já vai estabelecer uma conexão ali nesse simples gesto. E sabe que no episódio anterior eu falei, né, para que a gente lembrasse como foi na nossa infância. E isso é tão louco, porque é uma geração que eles desconhecem o mundo sem tecnologia. Mas nós não passamos por isso na nossa infância. Os nossos pais podiam ter diversas distrações, as mais diversas, mas não tinha. O celular, o iPad, a internet, o computador, a notificação ali a qualquer hora, 24 horas do dia. Não tinha. Então, era menos desafiador um pouquinho estabelecer conexões. E aí, se a gente lembrar, examinar, claro, né? Cada um vai ter nessas memórias lembranças ótimas e lembranças não muito boas também, mas como é quando você, enquanto criança, se sente conectado com alguém? Você se sente seguro, você se sente feliz, você se sente à vontade para compartilhar coisas da sua vida. E gerar isso a gente construir relações mais fortes, para que lá na frente, né, eles se sintam seguros, conectados, confiantes, para voltar para a gente, né? Nesses momentos na adolescência, onde é natural, às vezes, né, um distanciamento, até mesmo físico, né? Mas que esse laço, esse vínculo da conexão, do emocional, ele se mantém forte e a gente consegue manter relações saudáveis com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, com os nossos filhos também quando forem adultos.
Então, lembrar um pouquinho disso e pensar, realmente a gente precisa deixar de lado um pouquinho esse eletrônico para fazer que pelo menos esses 9 minutos do nosso dia sejam intensos e significativos com eles. Exatamente. Então, pensemos sobre isso, gente. Não é muito tempo. Tentemos, se a gente não consegue os 9, comece pelos 3 ali da manhã, ou os 3 da noite, se você não consegue de manhã, mas que a gente comece a implantar isso nos nossos dias e valorizar essa conexão. É isso. Bem, então, se você experimentar e quiser compartilhar com a gente, deixa nos comentários também, que a gente vai adorar saber. Então, muito obrigada por estarem conosco em mais um episódio e até o próximo. Até o próximo episódio.